Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na quarta-feira da 21ª semana depois de Pentecostes, celebrando São João Câncio. Este presbítero polonês, lembra da Polônia nos nossos dias, é um dos grandes... A Polônia é um dos grandes bastiões da igreja e mesmo na luta contra a nova ordem mundial, né? Também nessa luta. A dizer bem a verdade, como é difícil esse negócio de igreja, é muito difícil, queridos. Se não tem a coisa bem clara, bem distinta, aí eu diria, os últimos sinais que eu vi, a igreja polonesa está se perdendo para a contra-igreja, né? Para o antipapa Francisco, o falso profeta. E está embarcando, parece que bastante de cabeça nesse sínodo dos sínodos, no sínodo sobre os sínodos, né? E assim enfraquece a hierarquia, né? Perde. Quer dizer, interessante isto, como ela era forte na perseguição. Polônia teve a sua maior fortaleza justamente na perseguição, quando reinava lá o comunismo, aí a igreja era forte, Lech Walesa, hein? João Paulo II, fortíssimos aqui. Depois, quando parou a perseguição, quanto se demandou da Santa Igreja, quanta força demandou da Santa Igreja na Polônia, né? Assim também, agora, víamos ela como um bastião, mesmo contra a nova ordem mundial e resistindo a alguns pontos, ao menos, do antipontificado de Francisco, como foi o da acolhida de muçulmanos. A Polônia se colocou contra, né? E também até a próprio fechamento das igrejas. A Polônia não abraçou essa ideia de Francisco com facilidade, né? Mas vai se dobrando, infelizmente, devemos reconhecer que vai se dobrando. Então, sim, olhando para São João Câncio, dizer, unir uma coisa muito difícil, unir o saber, a ciência com a prática, ciência e tecnologia, eu podia dizer de certa forma, né? Então, unir o saber com a vida, a fé com a vida, né? O saber com a prática, a fé com a vida, como é difícil de unir essas duas coisas. Nós muitas vezes, a oração com a ação, tudo isso é tão difícil de a gente saber unir adequadamente, né? Se enche a cabeça de ciência, de esquemas teológicos, filosóficos, e na hora da prática é um homenzinho de nada, né? Se enche a cabeça de ciência, na hora de colocar na tecnologia, né? Difícil. Né? Se enche o coração de fé, forte, intrépida, na hora de viver aquilo, né? Integrar aquilo na própria vida, aí o pecado parece vencer. Se enche a cabeça de tudo quanto é esquema, praticar aqui. Assistimos hoje entre nós, eu vejo às vezes, mesmo nos meus grupos de comunidade, não são poucos não, viu? São muitos. Mas vejo nos meus grupos de comunidade, mesmo os mais fortes,
tanta gente realmente lúcida a respeito da desordem universal que estão impondo no mundo, lúcida frente à contra-igreja que está aí, mas é tão difícil, até de fugir das imposições sanitárias. Difícil de fugir da injeção, quase que eu digo, da injeção, né? Então, sim, gente que sabe tudo, esses dias alguém me dizia, não, mas eu estou consciente, padre, e tomei consciente a picada. Assim, vai consciente para o inferno, né? Porque, pelo jeito, vai consciente para o inferno. Não adianta ter consciência, é preciso a prática. Preciso colocar isso em prática, viver aquilo. Então, não, mas é o emprego, é a fome, sim, com certeza. É esta vida e não a eterna. É esta vida e não a eterna. Nosso Senhor dizia, e não há meios termos, feliz aquele que odeia esta vida, esse terá a eterna. Então, por isso também que nós somos poucos no refúgio, queridos. É por isso que somos tão poucos no refúgio. Por isso que recebemos também tão pouca ajuda. Tão pouca ajuda. É porque se fala, se diz, se entende, tudo, mas na hora de colocar a mão no bolso, aí preferem perder tudo para o grande reinício do que realmente agora, que é a hora, porque daqui a pouquinho não pode mais, do que ajudar-nos no refúgio. Preferem tomar todas as medidas sanitárias e envolver-se em tudo, até ir na contra-igreja, preferem. Tantos estão preferindo do que vir a refúgio. Do que vir a refúgio. Então, dizer, esta desarmonia entre o saber e o praticar, isto é que realmente é tremendo, é terrível, enfraquece o homem e o reino de Deus neste mundo. É o que mais enfraquece o reino de Deus neste mundo. É preciso a gente tomar a decisão e fazer, colocar em prática. Antes alguém que tenha pouca ciência, antes alguém que tenha pouca, se diz pouco na fé, antes alguém que, enfim, mas que realmente coloca aquilo na vida, que pratica, que faz, do que alguém com a cabeça cheia de teoria, muito rico em ciência, em erudição, um espetáculo em erudição, sabe citar as coisas de cor e salteado, até em latim, né? Mas na hora de fazer, aí não consegue dar o passo. Tenhamos a atenção nisto, queridos, e vamos lá, com coragem, fazer aquilo que deve ser feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.